No tempo da Bíblia era: quem tem mais poder, quem tem mais soldado, prevalece. Quem tem mais poder subjuga quem tem menos. Quem tem mais poder rouba quem tem menos. Quem tem mais poder invade a terra de quem tem menos. Israel havia passado por isso em 722 antes de Cristo, com Sargão II, porque no tempo de Sargão II 3 impérios dominavam. O primeiro império era o império da Síria. Logo em seguida, a Síria havia sido dominada pela Babilônia, e a Babilônia se torna o maior rolo compressor que existia naquele tempo. Aonde ele apontava, ele vencia. O Egito, que era uma outra potência, ele se sentiu intimidado com a Babilônia, e ele disse: eu vou lutar contra eles, antes que eles cheguem até aqui e dominem a minha terra. A história diz que eles vão para a guerra, mas eles se encontram numa batalha chamada Batalha de Carquemes, mas o Egito não tem a menor possibilidade de vitória contra a Babilônia, e a Babilônia destrói agora totalmente o Egito. Como o Egito passou pelo meio de Judá, como o Egito, o caminho que ele trilhou, passou pelo meio da terra de Judá, ou seja, a cidade de Jerusalém, o próximo alvo da Babilônia se tornou Jerusalém. E é nesse contexto histórico que Abacuque começa a orar ao Senhor. É isso que Deus vai mostrar para ele. O livro de Abacuque é um livro pequeno, curto, 3 capítulos, 56 versículos. É um livro que começa com uma oração, com uma pergunta, com um questionamento. Depois Deus responde e ele termina adorando. Ele começa questionando e orando a Deus, mas ele termina adorando e glorificando e exaltando e mostrando a fé que ele tinha no Senhor. A oração de Abacuque começa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei justiça e tu não me ouvirás. Qual era a situação de Jerusalém naqueles dias? Uma imoralidade havia tomado conta, tanto dos altares dos sacerdotes, como da nação no meio dos políticos. Havia uma imoralidade, havia uma decadência moral e uma decadência espiritual. Os ricos estavam subjugando os pobres, os fortes estavam esmagando os fracos, e Abacuque, vendo essa situação no meio do seu povo, ele não suporta, então ele começa a orar a Deus. Quando ele começa a observar o que está acontecendo na nação, ele clama, ele ora, ele grita, só que não há resposta da parte de Deus. E é por isso que o capítulo 1 ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O clamor de Abacuque era: Senhor, eu não estou aguentando mais ver a injustiça, eu não estou mais aguentando ver a maldade, eu não estou mais aguentando ver o pobre sofrendo. Aonde está o Senhor? Por que o Senhor não se manifesta? Deixa eu liberar a primeira palavra sobre a sua vida. Todo homem e toda mulher cheio do Espírito Santo nunca vai se conformar com a maldade e com a injustiça. Então o meu clamor nessa noite é que dentro do seu coração grite um senso de insatisfação com a situação da nossa nação, para que o final venhamos clamar: manda-nos, ó Deus, um avivamento. Aleluias, aleluias. Gente, aqui é chique demais. Aleluia. Essa é a oração de Abacuque. A questão é: Deus não respondia Abacuque. Abacuque está clamando: Senhor, cadê o Senhor? Ficou redundante. Senhor, se manifeste. Senhor, entra com uma providência. E Deus está em silêncio. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus não está vendo o que está acontecendo. Vou repetir. Essa palavra tem direção. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. Escuta isso aqui. A história bíblica vai relatar que depois de Malaquias, há 400 anos de silêncio.
Durante 400 anos de silêncio, Deus não fala com profeta, Deus não fala com sacerdote. Durante 400 anos de silêncio, Deus não se manifesta em sonho, Deus não se manifesta em visão, Deus não se manifesta de forma nenhuma. São 400 anos de silêncio e Deus não fala, não tem ninguém, não tem revelação, não tem visão, não tem profecia, não tem nuvem, não tem fogo, não tem nada, absolutamente nada. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, que Zacarias, o sacerdote, vai orar, e de repente o anjo chega do lado do altar e diz para ele: Deus ouviu a sua oração. Ei, meu irmão, escuta isso aqui. Deus não está falando, mas Deus está ouvindo. Ele ainda não se manifestou, mas aquilo que você orou, aquilo que você clamou, Ele escutou, para a glória de Deus. Aleluias. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer, às vezes nós vamos orar, vamos clamar, Deus não vai responder, mas isso não quer dizer que Deus não ouviu. Abacuque está orando e pensando: Deus, o Senhor não está ouvindo. Deus está pensando do céu: eu estou ouvindo, eu só não estou falando. Essa palavra é direção para alguém que está chorando. Essa palavra é direção para alguém que tem orado e não tem escutado. É para orado, mas não tem visto Deus se manifestar. Você pode continuar orando, porque Deus não está falando. Mas sabe por quê? Porque quando Deus está em silêncio, é porque Deus está trabalhando. Eu profetizo: trabalha na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua finança. Deus trabalha por você. Aleluias. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ah, meu irmão, não pare de clamar. Não pare de clamar. Continue clamando. Pastor, eu não estou vendo. Continua, não para. Ora. Ora quando você não vê, ora quando você não sente, ora quando você não ouve. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Mas é para orar, não é para sentir. É orar, é clamar, é gritar. Aleluia. Não existe uma ferramenta mais poderosa para a igreja do que a oração, do que o clamor, do que o rogo, do que o choro. Quando a igreja se prostra para clamar, Deus ouve a sua oração. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Deus se manifesta. Abacuque, eu estou usando a Babilônia como vara de correção para Jerusalém. Escuta aqui, a Babilônia era a maior potência que existia naqueles dias. Escuta isso. A maior potência que existia naqueles dias era a Babilônia. Mas a Babilônia só chegou até Jerusalém porque foi Deus que conduziu até lá. Você não entendeu? Eu vou falar de outra forma. Aquilo que o mundo governa só chega na minha vida e na tua se Deus permitir, senão não. Ainda que Nabucodonosor, que a Babilônia se sentisse, ou verdadeiramente fosse a maior potência daqueles dias, nenhum governo, nenhum império da terra vai superar aquele que está no alto e sublime trono, para a glória de Deus. Ei, eu preciso liberar mais essa palavra. Quem está no trono é quem governa. Quem está no trono é quem tem a última palavra. Quem está no trono é aquele que dita as regras. Quem está no trono é aquele que diz quando começa e quando termina. Quem está no trono tem poder. Aleluia. Por isso que o irmão disse: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono é dele. Posso liberar outra palavra para alguém aqui? A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei, Uzias era tio de Isaías. Era um parentesco tão forte, porque era como se fosse tio pai. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, Isaías profetiza: ai de ti. Do capítulo 6 ele diz: ai de mim. No ano de dor, no momento de dor de Isaías, foi quando ele foi para o templo, e quando ele chegou no templo, ele viu Deus no alto e sublime trono. Deixa eu falar de outra forma. O momento de dor de Isaías não impediu ele de ver o Senhor. No momento de dor de Isaías,
ele não foi impedido de contemplar a glória de Deus, de ser tocado por Deus, ser transformado por Deus e ser enviado por Deus. Vou falar de novo, no momento de dor de Isaías, a dor de Isaías não o impediu de ser tocado por Deus, chamado por Deus, purificado por Deus e enviado por Deus. Em nome de Jesus, escuta isso, meu irmão, o seu momento de dor não vai impedir você de contemplar a glória do Senhor. O seu momento de dor não vai impedir você de contemplar Deus. O seu momento de dor não vai impedir você de contemplar quem verdadeiramente está num alto e sublime trono para a glória de Deus. Escuta isso aqui: os reinos da terra só são movidos diante da proteção, diante da voz e de comando de Deus. Não existe governo na terra que faça o que quer sem antes Deus não ter liberado. Por isso que eu preciso liberar outra palavra para nós como igreja. E aqui não é a igreja do Nazareno, aqui é a igreja de Osasco. Aleluia, nós somos uma igreja, é a igreja de Jesus. A igreja não tem que estar preocupado com A, com B, quem entra, quem não entra, será que vai acontecer, será que vai fechar, será que vão proibir, será que vão matar, porque quem dá a última palavra a meu respeito, a teu respeito, é o dono do trono. Quem tem a última palavra a respeito da igreja é o Senhor que está no alto e sublime trono. Aleluia. Colossenses diz, ele foi colocado acima de principado e de potestade. É Jesus quem tem o controle de tudo, aleluias. Deus fala para ele, eu sou meio cegueta, aleluia. O Senhor fala para ele, eu estou enviando a Babilônia como vara de correção para vocês. O povo se esqueceu de mim, o povo me abandonou, o povo virou as costas para mim, então vou usar a Babilônia como vara de correção. Abacuque fica desesperado e fala, Senhor, como que pode, sendo o Senhor um Deus justo, vai usar alguém mais ímpio que o seu povo como vara de correção? Como Abacuque é diferente, cara. Por que, pastor, que ele é diferente? Porque ele é profeta, mas o profeta era incumbido de receber uma mensagem de Deus e liberar para o povo. Abacuque, ele recebe palavra de Deus e libera para o povo, mas ele vê a situação do povo e manda para Deus. Abacuque, ele é um compositor, porque o capítulo 3 é música. Abacuque é um intercessor, porque todo o livro está falando de oração. E Abacuque é um profeta, porque ele está liberando a palavra de Deus de juízo. Você não entendeu, eu vou te falar, é para isso que Deus está te chamando. Deus quer te chamar, meu irmão, não só para liberar a palavra para alguém, mas para chorar por aquele que está perdido, mas para chorar por aquele que está caído, aleluia, mas para chorar, chore por alguém que está precisando, aleluia. Não existe nada mais poderoso do que a oração. Meu irmão, sabe quais são os maiores momentos de revelação na vida de um homem, de uma mulher de Deus? É quando ele para orar. Eu não sou de ficar contando testemunho, particularmente na hora da pregação, mas eu vou contar, já que o pastor autorizou, aleluia. Eu fiz uma vez lá na minha casa uma lista com nome de parente, nome de igreja, nome de amigo, o povo que pedia oração, coloquei o nome de todo mundo. Todo dia eu ia cedo, colocava a mão naqueles papéis e começava a orar. Meu Deus, eu apresento fulano, apresento Beltrano, apresento. E aí no dia que ele estava orando, no momento de orar pela minha cunhada, eu vi um caixão grande, 2 caixões pequenos, e ela estava grávida de gêmeos. E um dos caixões tinha um laço azul. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. Fiquei assustadíssimo. Comecei a orar, clamar, não falei para a família. Só falei para ele, gente, eu tive uma visão não muito agradável, vamos clamar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Eu acredito que quando Deus mostra, é porque Deus está querendo usar a tua vida, meu irmão, para fazer grande coisa. E eu comecei a orar, falei para a família, chegou o tempo dela ganhar. Aí um pouco antes dela ganhar, fui para a Baixada, porque minha família é toda do litoral. Ela chegou, quando eu cheguei na casa dela para fazer uma visita, ela falou para minha esposa, Ju, vem aqui para você ver o enxoval das crianças. Aí quando ela abriu o guarda-roupa, ela falou, o azul é do fulano. Eu já vi o caixão de novo com o laço azul. Eu falei, bora, Juliana, bora. Minha mulher olhou e falou, tá doido? Eu falei, bora, quero ir embora. Porque eu fiquei tão angustiado com aquilo que eu vi, eu já lembrei da visão. Falei, bora, e eu não podia falar para ninguém, porque eu ia deixar todo mundo desesperado.
Falei, vamos orar. No dia do parto, deu um problema que até hoje eu não sei o que deu lá. Um saiu normal, o outro travou no meio das costelas. Sai, mas não sai, sai, mas não sai, sai, mas não sai. Vai para a cirurgia, faz a operação. O médico passa com a cunhada mudando de sala para uma sala que o negócio era mais sério. E aquele desespero, que a pouco o telefone toca. Eu aqui em São Paulo, minha sogra manda mensagem chorando, desesperada, dizendo, ai, ora pela Lília, pelo amor de Deus, gente, vamos orar, porque tem um problema aqui no parto das crianças. Eu falei, Jesus sabia que tinha problema isso. Vamos orar. Irmão, um menino ficou morto lá uns minutos. Os dois hoje estão correndo, para cima e para baixo. Por que eu estou contando isso? Continue orando. A minha oração não é diferente da tua, porque nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, nós oramos a Deus. A minha oração não é diferente da tua. Então nessa noite eu vim aqui para te dizer como Deus ouviu a minha oração e entrou com uma intervenção. Não vai ser diferente sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, levanta a tua mão que eu quero profetizar. O Senhor está liberando cura sobre a sua vida emocional, sobre o seu físico. Receba cura nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluias. A oração é uma ferramenta que Deus disponibilizou para a igreja. O Senhor fala para ele, vou usar como vara de correção. Ele fala, Senhor, esse povo é pior do que a gente. De repente Deus fala para ele, capítulo 2, versículo do 2 ao 4, escreve a visão, escreve com letra legível, para que quem passar correndo possa enxergar, porque a visão é para um tempo determinado. Vou falar de novo, a visão é para um tempo determinado. Vou falar de novo, a visão é para um tempo determinado. Deus continua, porque o que há de vir virá, e não tardará, mas se tardar, porque certamente virá, e não falhará. Sabe o que Abacuque faz? Anota. Pegou? Deus está dizendo, anota o que eu estou falando, porque no tempo certo vai acontecer. Aquilo que Deus falou, Deus se responsabiliza. Aquilo que Deus prometeu, Ele tem responsabilidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria, prometeria e não cumpriria. Não, aquilo que Deus liberou, falou, Ele não falou emocionado. Quando Ele disse, Ele já viu o final, para a glória de Deus, aleluias. Gente, escute isso aqui que eu tenho que chegar no capítulo 3 ainda. Escute isso aqui. Não fique desesperado pelo momento em que você está. Não. Primeiro Deus fez o animal ou Deus fez o homem? No quinto dia Deus fez o, e no sexto dia Deus fez o. Quando Deus faz o animal pisa onde? Na terra. Deus no sexto dia pega a terra onde os animais que foi feito no quinto pisa. No sexto dia Ele faz o homem e diz agora, governe sobre os animais. Será que você pegou isso aqui? A sua situação não determina o seu futuro. Aquilo que você está vivendo hoje não quer dizer nada a respeito do amanhã. A tua história hoje não vai passar. A sua história hoje não vai passar de um testemunho amanhã. A sua ferida hoje não vai passar de uma cicatriz amanhã. Cicatriz está apontando para quem venceu, para quem superou, para quem não morreu. O seu momento não determina o teu futuro. Se você acredita, celebra ele aí. Capítulo 3. Cheguei. Oração do profeta
Abacuque: ouvi, Senhor, a sua voz e temi. Ouvir a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Escuta aqui. Para quem estava sem esperança, quando ele ouviu a palavra do Senhor, seu coração se encheu de esperança. Para quem não tinha esperança para nada, no capítulo 1 ele clama, no capítulo 2 ele chora, no capítulo 3 ele começa a ouvir a tua palavra e temi, Senhor. A palavra do Senhor traz esperança para quem está desesperançado. A palavra do Senhor é a fonte do avivamento. Vou falar de novo. A palavra do Senhor é a fonte do avivamento. Quer mudar de história? Viva pela palavra. Quer ser alimentado? Se alimente da palavra. Quer ser curado? Seja curado pela palavra. Quer ser limpo? Seja purificado pela palavra, meu irmão. A palavra é maná. A palavra, meu irmão, é vinho que nos cura, é vinho que nos purifica. É a palavra, e a palavra é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluias. Ouvi, Senhor, a sua voz e... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo. Ele não disse: ouvi tua voz e fiquei com medo. Ele falou: não, ouvi a tua voz e te respeito, Senhor. Você quer a prova disso? É porque quando chega no final do 3 ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira, ainda que nos campos não tenha, que nos currais acabe tudo, todavia... Fala: Senhor, eu ouvi a tua voz, entendi. No momento de crise, pare para ouvir Deus. No momento de desespero, pare para ouvir Deus. No momento de dor, pare para ouvir Deus. Fique quietinho, fica calado, fica sentado, aleluia. Ei, meu irmão, às vezes você está tanto no meio do barulho que você não consegue ouvir aquele que quer falar com você. É por isso que no ministério de Jesus, no início do seu ministério, quem conduz Jesus para o deserto não é o diabo, quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito. A Bíblia diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto não é lugar para você morrer, é lugar para você ouvir Deus. O deserto não é lugar para você sucumbir, é para você ser ensinado, é a escola de Deus para você, aleluias. Eu preciso falar para alguém que está passando por um deserto. No deserto você não vai encontrar pelo menos 3 coisas. Primeira delas é sepultura. Por isso que os israelitas falaram para Moisés: por que você nos trouxe para o deserto? Aqui não tem nem sepultura para morrer. Era melhor deixar no Egito que tinha sepultura. No deserto não tinha sepultura, porque deserto não é lugar de morte. Segunda coisa que não tem no deserto: mercado. No deserto você não compra, você não depende de você. No deserto você depende de Deus. No deserto, se você quiser comer carne, tem que clamar para vir cordonize, senão vai comer maná. Tem que clamar, vai beber água da rocha. Não tem fonte, você não compra, não depende de você. E o que mais, pastor, que não tem no deserto? Escuta isso aqui: no deserto não tem casa. Por isso que o Senhor falou para mim: fala para os filhos de Israel montar cabana. Porque cabana você monta e desmonta, casa não, casa é para você morar. E deserto não é lugar para você morar. Tem alguém que recebe essa palavra? Você não mora no deserto, você não morre no deserto. É transitório para a glória de Deus, aleluias. Ouvi, Senhor, a sua voz e temi. Temor, irmãos. O meu clamor é que o temor do Senhor invada as igrejas no Brasil.
O meu clamor é para que o temor do Senhor tome conta do nosso coração, para que antes de eu acessar qualquer coisa, o temor do Senhor tome conta, antes de eu falar qualquer coisa, o temor do Senhor tome conta, antes de eu me levantar contra alguém, o temor do Senhor tome conta, quando eu quiser fazer alguma maldade, o temor do Senhor tome conta, porque o temor do Senhor é vida para nós, aleluias. Ouvi, Senhor, a sua voz e temi, aviva a tua obra. No meio dos anos. Não é aviva no começo, é aviva no meio. Porque o meio é o lugar mais difícil na vida de qualquer homem, qualquer mulher de Deus. Porque no começo, a porta que Deus fecha, o novo convertido estoura. Já viu o novo convertido desanimado? O cara está com tudo, está chovendo, ele está aqui. Falaram mal dele, não estou nem aí, eu quero saber de Jesus. Estou sem dinheiro, estou dando glória, estou com dinheiro, sou fiel. Não tem tempo ruim. Está aqui. Mas quando chega aqui, é meio. Já andou, já caminhou, já tem história para contar, já tem mochila. Você sabe qual é o maior perigo da minha vida e da tua? É mochila, meu irmão. Porque quando nós temos mochila, nós não somos irrepreensíveis, nós não queremos correção. Quando nós temos mochila, a gente já sabe de tudo, ninguém manda na gente, porque agora eu já sei, eu já vivi, eu já passei, eu já conheço. Aí quando chega aqui é um perigo. Por que é um perigo? Porque no meio do caminho ele ainda não chegou no final. E qual é o problema? Está longe demais para voltar. Aí ele chega no meio do caminho e fala: para voltar está longe, para chegar está longe, vou parar. Vou parar. Aí Abacuque vem e fala: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Faz ela conhecida. Essa palavra tem direção. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai parar. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai parar. Deus me trouxe aqui para te dizer: essa noite é noite do Senhor avivar você. Essa noite é a noite do Senhor encher você de fé novamente. Essa noite é a noite do Senhor te pegar pela mão, te colocar e falar: não para, não desiste, não. Aleluia! Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o fim das coisas é melhor do que o começo. Não adianta nada ter andado 40 dias e espiado a terra, mas ficado do lado de fora. Eu quero te convidar para ser Josué e Caleb. Eu estou com tempo, eu estou com história, mas eu ainda estou com o mesmo vigor. Aleluias! Eu vim nessa noite para te dizer: não desista do seu casamento. Eu vim nessa noite para te dizer: não desista do seu ministério, não desista da sua igreja. Não permita que o seu momento te faça parar agora. Não permita que o seu momento te faça desistir agora. Ei, meu irmão, isso é uma fase e ela vai passar para a glória de Deus. Não para, não desce. Será que você pode ser profeta de Deus? Será que você pode olhar para quem está do teu lado e falar para ele: para não, não para não, não desiste não. Aleluias. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. É agora, gente. É agora que o Senhor precisa nos avivar. É agora que o avivamento do Senhor precisa varrer o Brasil. É agora que o avivamento do Senhor precisa varrer o globo. Por quê, pastor? Porque há 2000 anos atrás começamos a história. Caminhamos.
mas ainda não chegamos lá. Eu não tenho corpo glorificado ainda. Aleluia! Enquanto Jesus não volta, você não para. Enquanto Jesus não volta, você não para, você vai continuar para a glória de Deus. Esse é o momento, meu irmão, eu creio nisso. Tenho pregado sobre isso, e não pregado porque eu tenho escutado gente pregar, é porque isso arde em mim. Deus está querendo mandar um avivamento para a nação. Mas escuta, Deus só vai mandar esse avivamento quando nós passarmos pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2. Qual é o capítulo 1? Eu não aceito a injustiça no meio religioso, social. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Qual é o capítulo 2? Eu estou te ouvindo, Senhor, e eu vou anotar a profecia para nunca mais esquecer. E o capítulo 3, a tua palavra me gera temor. A igreja precisa estar preparada para o grande avivamento. É por isso que eu vim nessa noite para te dizer, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Na verdade eu quero ser mais profundo nessa noite com você, já que eu falei que no deserto não tem casa, tem barraca. Começa a desmontar a tua, porque está na hora da gente caminhar. Começa, meu irmão, começa. Essa palavra profética já começa a arrancar a madeirinha do chão, começa a chacoalhar a areia do deserto, porque está na hora de você caminhar. Então caminha para a glória. Você pode ficar de pé. Faz assim comigo, ó. Mexe essas pernas aí, terra. Por quê, pastor? Você está se preparando, está na hora de caminhar. Caminha. Caminha. Aviva, Senhor, a sua obra no meio. E no meio dos anos faz a sua obra conhecida. O segredo é, Deus não só vai fazer um avivamento, o Senhor vai tornar esse avivamento conhecido. Mas como que Ele vai fazer conhecido? Através de você que caminha, através de você que anda, através de você que não desiste, através de você que não para. Aleluia! Eu libero palavras sobre a sua vida, sobre o seu casamento, restauração no lar em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, chegou brigado, está birrado, está com problema, não tem problema não. Peça perdão, dá as pazes, faz oração, Deus vai restaurar. Eu quero profetizar que Deus está derramando bálsamo de cura nessa noite. Ah, pastor, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe a experiência que eu tive. Não tem problema, se não chegou no final, quer dizer que não foi o suficiente. Não para, caminhe e continue, ande para a glória de Deus. É nisso que eu creio, no avivamento. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ah, meu irmão, o que Deus não quer fazer? Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus usa o profeta e diz para o profeta, na viúva: o que você tem para comer? Ah, eu não tenho nada. O que você tem na sua casa? Eu também não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho. Ele falou assim: então pega vasilha. Pega vasilha. Não poucas, pega vasilha. E vira o azeite. Escuta isso. A Bíblia diz assim, ó:
e acabando os vasos, o azeite cessa. Azeite não acaba, azeite cessa, porque o que acaba é vaso. Ele diz: e acabando as vasilhas, cessou o azeite. Deixa eu liberar essa palavra. Azeite é inesgotável, é o Espírito. É inesgotável. Enquanto tiver vaso, o azeite continua sendo derramado. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Tem azeite, tem azeite. Ah, pastor, por quê? Porque os vasos estão acabando. Mas eu quero crer em nome de Jesus que eu encontro um vaso nessa noite. Vamos adorar Jesus, que eu tenho 1 minuto e eu vou usar todo ele. Vamos louvar, aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Tem vaso aí ou não tem? Vem fazer. Se tiver vaso, fala pra ele. Vem fazer, vem fazer. Vem fazer, Senhor, vem fazer. O descrito